Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Fé na Prática. Eu sou a Alessandra, nós somos a Catedral Metodista de Petrópolis. Que bom poder estar aqui com você, caminhando junto nessa nova temporada do Fé na Prática. E hoje eu estou muito bem acompanhada. Eu estou com as minhas amigas queridas Amanda e a Vitória. Bem-vindas, meninas. Olá, boa noite para você que está assistindo. Oi. Noite. Amanda já é de casa, né, Amanda? É verdade. A gente grava o programa se chamando de amiga. Oi, amiga. A Amanda e a Vitória estão aqui para a gente bater um papo sobre os desafios da juventude nos dias de hoje. A gente, há pouco tempo, a gente participou da conferência dos jovens, né? Como é que foi o nome? Impulsão. E a gente teve uma palavra que marcou muito. A gente compartilhando, batendo papo, né? Depois, a conversa pós conferência, foi dar uma palavra do Shalom, falando sobre altar, né? Sobre a importância de se construir altar, né, nos nossos ambientes, na vida da gente. E a gente trouxe elas aqui para bater um papo sobre isso, sobre o desafio, né, de se buscar isso. Não só para os jovens, né, eu acho que é para todo mundo, né, de uma maneira geral. Mas um grande desafio para a juventude hoje é caminhar em santidade, nessa construção mesmo de altar, né, o início dessa caminhada, de um processo, né. Muitos jovens têm vindo conhecendo a Jesus através da nossa igreja, né? E estão iniciando esse processo de caminhada. E a Amanda é à frente deles, liderando eles juntamente com o Juan, né? Consegue observar mais perto os desafios, né, Amanda? Acho que todos nós, né? É um desafio do cristão, né? Como um todo. Mas a juventude vive isso mais intenso, né? Até porque a maioria está começando a caminhar, entender isso, né? Entender como que se desenvolve isso e lida mais de frente, né, com esses desafios. Uhum. Depois a gente vai aprendendo a lidar mais, né, a gente aprende a se conhecer também, né, e lidar com as nossas fraquezas, né, saber colocar isso diante de Deus, né, Vicky? E na juventude é mais assim, constante essa coisa de ser difícil, porque, igual a Amanda falou, é muita gente nova chegando, muita gente novo convertido, que está começando a caminhada e precisa de entender esse universo todo, uhum. de buscar a Deus e de saber a sua identidade, né? E a gente vê muito isso no nosso meio. E é importante a gente também colocar isso para eles como um desafio, não como uma limitação. Né? Porque a limitação às vezes impede da pessoa, do jovem, ou qualquer outro, né, cristão, independente da faixa etária, da fase da vida. Mas assim, a gente às vezes tem a mania de colocar os desafios como limitações e a gente para por ali, né? A gente não avança, a gente não... E um grande desafio para a liderança, para vocês que estão à frente dos jovens, é fazer com que eles entendam que isso não é uma limitação, né? Que isso é um desafio e que a gente, em Deus, a gente pode vencer, a gente pode alcançar, né, as metas, a gente pode ir além, né, Sim. Eu acho que a gente precisa entender de maneira mais ampla o papel do Espírito Santo na nossa vida, né? Porque a gente vê muito essa busca do Espírito Santo para revelação, para poder, para ousadia, mas é o próprio Espírito Santo que nos ajuda a resistir às tentações, é o próprio Espírito Santo que nos auxilia a desenvolver uma vida de santidade, né? A graça, né, e o Espírito Santo, eles nos levam para esse lugar de santidade, né? Então não é algo que eu desenvolvo por força própria, né? Porque a gente não tem poder para isso, né? Mas a partir do momento que eu recebi o Espírito Santo, ele habita dentro de mim e ele me ajuda a desenvolver essa vida de santidade. É um processo, né? São os frutos do Espírito. Sim. Né? É um processo de uma caminhada, de uma decisão, né? Você escolher Jesus, Sim. Né? Como fonte de vida, como Senhor e Salvador sobre a sua vida, né? E aí é uma nova caminhada, é um novo começo, né? Você renasce e começa a viver as coisas de Deus, né? E eu acho muito bacana, e eu acho que é por isso também que a Vicky está aqui com a gente hoje. Vicky, você está com quantos anos? Estou com 23. Desculpa perguntar a idade. A Vicky está com 23 anos e é uma jovem muito talentosa, né, Amanda? Amanda está aqui que não me deixa nem... Ela Tá com vergonha. A gente é muito fã da Vicky, sabe? Essas artes lindas que você vê por aí na nossa igreja. Ali, ó, a responsável é a Vicky. Ela é muito talentosa e uma jovem, né? Uma jovem tão talentosa assim, a gente vê muito Deus nisso, né? Ela focada no dom dela que ela tem, né? No chamado dela, e ela crescendo cada vez mais, aprimorando
esse chamado, ela entendeu, né, Vicky? Acho que você pode falar melhor do que a gente aqui, de que é para Deus, você faz para Deus e você dá o seu melhor, né? E eu acho que a excelência tá atribuída a isso, né? Assim, quando Jesus me entregou isso, na verdade, eu nem dei muita ideia, porque eu era nova convertida, não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas à medida que a gente caminha, que a gente cria intimidade com Jesus, ele ensina a gente, ele é o bom professor, né? E ele ensina a gente a estar nesse lugar. Eu acho que é muito bom ter pessoas com a gente que nos ajudam a caminhar, ter discípulos, mas a primeira pessoa e a melhor pessoa que pode ensinar a gente a chegar nesse lugar de ir mais longe, de viver o sobrenatural é Jesus. Amém. Acho que ele é a melhor inspira a pessoa gente, pra né, isso, a seguir. E às vezes, mesmo que as circunstâncias, elas mostrem que não dá, né, as limitações, o Senhor está sempre lá inspirando a gente, né, e chamando a gente para seguir, né. Amanda, e assim, sobre você que está à frente dos jovens, né, e às vezes aparecem algumas dúvidas, né, em relação à salvação, santidade. Eu sei que às vezes gera uma crise isso na cabeça do jovem, né, nesse início de caminhada. A Vicky falou sobre identidade também. O que você considera hoje ser assim, de extrema relevância e importância para o início dessa caminhada? O jovem que está chegando, que às vezes entra nessa crise, né, enfim. Eu acho que existe muita confusão, né, em salvação, santificação. E a gente entende que a gente é salvo no momento que a gente aceita Jesus e a gente tem o Espírito Santo. Mas a santificação é um processo, né? A partir do momento que eu fiz essa escolha consciente, racional também, né? De entregar a minha vida nas mãos de Jesus, eu tenho o Espírito Santo e ele me direciona nisso. E ele me ajuda no processo de santificação. Sim. Que é o processo onde eu vou aprender aquilo que faz parte do que eu estou vivendo e aquilo que não faz mais parte do que eu estou vivendo. E aí é um processo de mudança de mente, né? Conversão é uma mudança completamente de mente, dos padrões que a sociedade trouxe, dos princípios, dos valores do reino, né? Então, a partir do momento que eu vou caminhando e vou aprendendo, não é algo que acontece assim, não é algo automático, né? Como muita gente acredita que seja, né? Tipo, dormi, acordei super santo, quem dera, né? Quem dera. Mas não, sabe? É algo que a gente vai, assim, até a gente morrer, né? A gente vai lidar com essa dinâmica de aprender aquilo que sim e aquilo que não, e por que sim e por que não, para onde aquilo me leva, né? E a gente sempre fala que a gente fortalece aquilo que a gente alimenta, né? Então, se eu alimento coisas que não são relacionadas ao Espírito Santo, eu estou alimentando a minha carne. Se eu passo tempo de devocional, se eu passo tempo com ele, eu alimento o meu espírito. E isso é a santificação. A busca, né? Ela precisa ser constante, né? E como é que vocês fazem, assim, para ativar isso nos jovens? A gente tem aqui, faz um pouquinho uma propaganda aí, faz o seu merchan. A gente tem o culto dos jovens, né? Que acontece todo sábado. O culto acontece todo sábado às 7 horas, né? E tem a área 51 agora para os mais novinhos, quarta-feira também, 7 horas. 7 horas não, 6h27. É bem específico, né? Por que 6h27? Porque explica pra gente. Pode ser. É porque a ideia da área 51 é de que a gente não é desse mundo, né? E aí, para fazer alguma coisa diferente, a gente pensou, vamos colocar a hora é 6h27, porque é uma coisa diferente. Que legal. Se fosse um padrão, seria 6h30, mas aí como nós não somos desse mundo, seria 6h27. Então, 6h27 é a área qual 51, dia? Quarta-feira. Quarta-feira, 6h27, área 51. Isso. E aí, no sábado, a gente tem a resenha às 7, a gente tem as células, né? Que tem para todas as idades. Durante a semana. Durante a semana. Aí vocês procuram que a gente vai direcionando para uma célula do perfil, da idade, no dia que você possa, né? A gente tem esses trabalhos que ajudam a gente a desenvolver isso tudo que a gente está falando. E ativar, né? Isso nos jovens também. Ativar uma liderança, né? Para viver as coisas que Deus tem pra gente. E a gente acredita que todo mundo que Deus acrescenta, né? Na nossa igreja faz parte disso, né? Não existe um que vai vir só para, né? E o outro tem uma liderança. A gente acredita que Deus tem algo para todo mundo. E o nosso papel é fazer com que todo mundo entenda isso, né? De maneira clara e viva isso. Qual a importância, meninas, de estar inserido em uma célula? Eu tô falando muito, fala tudo.
Eu acho que a importância de ter alguém ali para caminhar contigo, né? De você crescer junto, aprender junto e um levar o outro para buscar mais de Deus, para que o outro também não caia, para que continue. E é um lugar também de evangelismo, né? De trazer pessoas, porque, querendo ou não, a célula é um lugar mais informal. E às vezes quando a gente chama alguém para estar na igreja... Às vezes tem resistência, né? E aí quando tu chama para tu ir na casa de alguém, comer, bater um papo, é um lugar que a pessoa se sente mais à vontade. Sim. E ela aceita Jesus de uma maneira mais fácil, mais tranquila, sem impor nada, né? Mas a célula pra mim a célula é incrível. Porque lá também é um momento da gente conversar, trocar experiências que Deus deu pra gente, de tirar dúvidas. Isso faz com que a gente cresça, né? E ajuda a gente nesse processo de santificação. Amanda, sobre santificação ainda, o que você considera ser assim alguma coisa que a gente precisa falar mais, que a gente precisa trazer à tona mais, sabe? E trabalhar mais em cima, enfim. A gente vê muita coisa hoje, né? A juventude, ela tem de bandeja hoje tanta coisa, né? O diabo mesmo oferece muita coisa, né, para os jovens e que aos olhos, assim, aos olhos humanos são coisas boas, agradáveis, mas que a gente sabe que tem, no final, é destruição e morte, né? E não só a juventude, eu acho que todo mundo tem isso de bandeja, né? A vida traz isso, né? O diabo usa isso para aprisionar, para matar. Enfim, o que você acha que seja hoje algo assim que a gente ainda precisa trabalhar mais para que esse processo de santidade, principalmente entre os jovens, ele seja algo mais, não tão complicado, sabe? Algo mais... Eu acho que tem alguns fatores assim específicos, né? E eu pontuaria de primeira a pornografia, né? Que tá ligado aos vícios, né? A gente tem os vícios das drogas, do álcool, né? Enfim, só que são vícios aparentes, né? Muito mais fácil a gente não fazer algo que as outras pessoas estão vendo e aquilo vai chocar, né? Alguém vai chegar e vai falar, poxa, né? Isso não condiz com o que você está querendo viver. Mas a pornografia é algo que você faz e ninguém está vendo, né? É algo que não te expõe, né? E o acesso hoje, a Vicky pode falar muito melhor do que eu nessas coisas de mídia e tal, mas o acesso da internet, o acesso a tudo que eles têm, facilita muito isso. E induz, não só facilita como induz. Tem pessoas que começam a consumir pornografia e nem sabiam o que era, mas aí deu um clique aqui, aí viu o que era, e aí gostou, e aquilo vai gerando, né, outras coisas. Há um abismo, chama outro abismo, né? É o que a palavra fala, né? Exatamente. E é um desafio, né? Muito grande fazer com que isso não faça parte do cotidiano, porque é uma luta que você não pode lutar sozinho. Por isso a célula é muito importante, né? Estar inserido na igreja é muito importante. Mas ao mesmo tempo é uma luta solitária, porque é algo que não tem ninguém lá com você. Você precisa escolher não consumir aquilo, não alimentar aquilo. Tem um monte de outras coisas que a pornografia leva e alimenta, mas eu acho que o pior é isso, é esse afastamento da nossa santidade, da nossa vida com Deus. Então, eu acho que a internet, ela influencia diretamente nesse processo, né? Dependendo da sua posição, da sua postura diante disso, da sua escolha, né? Todos os dias a gente tem escolhas, né? A gente precisa optar por uma das, né? Ou eu sigo com Deus, o Jesus, né? Levando uma vida de santificação, ou eu cedo aqui, eu cedo ali, né? E nem sempre a gente está fortalecido, né? Para fazer a escolha certa. Então, é importante que você se fortaleça, né? Esteja fortalecido em Deus e busque essa força com a leitura da palavra. Vocês acham que hoje o jovem, eles leem a Bíblia, procuram estar fortalecidos na palavra, ou é mais podcast, é mais mensagens do YouTube? O que vocês acham? Não precisem falar por vocês. Tô brincando. Eu tô com 2 pastoras aqui, gente. Eu acho que depende muito. A gente tem uma galera que busca, sim, que entende, sim, é importante. Mas é isso, né? A galera mais nova tem mais essa dificuldade. Eu acho que uma dificuldade muito grande é a constância, né? Um dia... A constância é um desafio também, né? Um
dia Para você todo lê mundo. Eu acho 10 que não é capítulos. nem no para os outro, jovens, nem acho que é precisa. Vou ler a Bíblia hoje, gente. Vou começar hoje. E tem Não- essa não intenção. fecha a Gênesis. Vou ler a Bíblia inteira. Em 3 meses, vou começar. Tem a boa intenção, né? Aquela... Só que ninguém consegue, né? Isso não é só a juventude, né? Então a gente precisa aprender que são passos pequenos até você chegar onde você deseja, né? Pedir ao Espírito constância, né? Isso. Uma coisa que o Shalom falou na conferência foi sobre que antes da gente ler a Bíblia, de ter um momento com Deus, a gente orar e pedir para que Deus dê pra gente discernimento da palavra, dê vontade para ler. Porque essa vontade não vem só da gente, é o Espírito Santo que dá. Então, até nisso, a gente precisa pedir ajuda a Deus, até para A gente é dependente poder ler a Bíblia. né? Completamente. E ter consciência e clareza de que nós somos assim, eu acho que é o ponto inicial, né? Sim. Peraí, eu preciso da ajuda de Deus até para isso. A gente precisa, né? Para ter constância, para ter o desejo de buscar através da palavra, de ler a Bíblia, de ter um devocional diário, né? Como é importante um devocional, né? A gente pegar o hábito do devocional e antes de qualquer coisa a gente entregar a nossa vida a Deus, né? No início de você fazer qualquer coisa, você buscar Deus em oração e falar com Ele e ser verdadeiro. Você acha que é difícil? Vocês acham que é difícil a gente ser verdadeiro com Deus, a gente rasgar o coração para Deus assim? Eu acho que chega a ser perigoso uma certa arrogância espiritual, né? Que às vezes a gente, como cristão, desenvolve eu já tenho um nível de caminhada e eu caminho e eu leio muito e eu faço muitas coisas, se torna arrogante até diante de Deus, que é quem te proporcionou todas essas coisas. A gente não faz isso por nós mesmos, né? Existe essa dependência e existe dificuldade, mas quando você vai caminhando, você vai tendo menos dificuldade para viver isso. E a gente corre o risco de cair nessa arrogância, né? Mas eu acho que também é uma decisão de estar comprometido com Deus. Sim. Uma decisão nossa, uma posição, né? De escolher aquilo ali. É um relacionamento, né? Sim. A gente Dá pra esperar sentir, né? Também. Não é só amor, não é só... Nem tudo a gente vai sentir. A gente Eu costumo precisa decidir. falar muito isso também. A gente ser racional, né? A palavra fala sobre isso também. Nem sempre eu vou sentir, nem sempre vem pelo coração, nem sempre tudo que vem do coração, né, é o que eu preciso fazer. Mas é você decidir, você ser racional. Eu tenho que, mesmo sem vontade, né? Sim. E assim você constrói um relacionamento com Deus, uma constância nesse relacionamento, né? Investir. Eu acho que você, quando pratica devocional, quando você está lendo a palavra, você está investindo no seu relacionamento com Deus, né? E a gente só tem a ganhar, né? Quando a gente investe. E às vezes a gente tem o costume de olhar pessoas assim, tão eloquentes, falando, pregando. A gente, caramba, essa pessoa é de Deus pra caramba, né? Mas assim, o que aquela pessoa tem, eu também posso ter, né? Aquela unção, sabe? Às vezes a gente olha para outros desejando, poxa, eu queria estar nesse nível, né? Assim com Deus e eu posso construir isso, né? Mas pelas nossas demandas, eu sei lá o que, sabe Deus o que, às vezes a gente se limita e a gente fica lá no nosso lugar achando que a gente não pode avançar, a gente não pode crescer e ser igual alguém que talvez inspire a gente, né? Eu lembro sempre de uma vez que o pastor Evander mesmo falou que o que alimenta a gente mesmo é arroz com feijão, né? É o todo dia, nem todos os dias a gente vai no Lago Sul, a gente vai comer uma coisa, churrasco. A gente todos os dias se alimenta do básico e é isso que mantém a gente firme. Tem momentos que a gente consegue comer melhor, né? E a gente é mais um desafio da juventude, fazer com que eles entendam que não são esses momentos que realmente vão sustentar a gente. Eles são maravilhosos. Os momentos onde Deus vem, a presença de Deus vem e a gente sente isso. Nossa, como é maravilhoso, assim, a gente fica apaixonada, né? Mas, e depois? O que eu faço com isso, né? Isso precisa me incentivar todos os dias lá. Buscar. E um pouquinho, para que quando a presença dele venha, isso seja um complemento, né? Para aquilo que eu já vivo. E ainda sobre santidade, a gente tem a gente construiu um tabu, eu acho, e eu não sei se é tabu, mas assim, é uma realidade em relação à confissão de pecado, sabe? A gente julga muito, eu acho que a gente costuma rotular, né? Nem que seja inconsciente, mas assim, eu acho que é do ser humano
independente do nível espiritual que esteja, mas eu acho que é do ser humano isso, né? Então existe um pouco de preconceito, um pouco de medo também, né, nesse ato de confessar, né? Eu não sei você como, assim, à frente, né, dos jovens, liderando os jovens, se você vive isso na prática, porque às vezes você sabe que que um discípulo, um amigo ou uma pessoa precisa de ajuda em determinada área, mas não pede ajuda porque tem medo de reconhecer aquilo, de ser rotulado, de ser deixado de lado. Isso acontece, né? Isso já aconteceu comigo, né? Quando eu me divorciei, eu lembro que durante um tempo eu fui muito deixada de lado, sabe? Às vezes, para algumas coisas eu não podia estar, eu não podia porque eu era divorciada, sabe? E eu acho que a gente faz muito isso com as pessoas também, né? A gente rotula, às vezes a gente limita os papéis e o agir de Deus na vida das pessoas porque a gente tem essa mania de estar rotulando, de estar, sabe, limitando às vezes as pessoas por causa da história de vida, às vezes por causa de um pecado que ela está tentando se libertar, ou enfim, talvez por causa de um erro do passado, enfim. Vocês acham que a gente precisa vencer isso? Isso é uma realidade nos dias de hoje também? Ou foi só nos meus dias? Eu acho que a gente cai de novo na arrogância, né? Porque quando eu julgo o pecado de alguém, eu estou esquecendo dos meus, né? Uhum. E a gente coloca os pecados em níveis. Sim. Né? Quando isso não é bem uma verdade, né? Uhum. Então eu acho que é uma dificuldade, sim, justamente por essa arrogância espiritual, que às vezes um líder, enfim, né, se coloque nesse lugar. Porque quando uma pessoa vem abrir o coração, eu preciso lembrar de que a gente é um corpo, né? Então se ele está pecando, eu também sou responsável por isso. Uhum. Porque talvez se eu tivesse mais junto dele, conseguisse abraçar mais ajudar, ele, conseguisse ouvir mais ele, talvez ele não estivesse, né? E a gente comenta muito isso na célula, de que é melhor confessar tentação do que pecado. E pecado, sim. Né? Então, se ele não se sente à vontade para confessar uma tentação, quem gerar um pecado, né? Uhum. E aí o pecado, ele vai gerar alguma coisa, né? Então, eu acho que é uma realidade, sim, e a gente precisa amadurecer nessa área, né? Assim, de modo geral, né? Como igreja, como corpo, né? Deixar a Vicky falar, que eu já vou bem. Tá contigo, Vicky. A célula também ajuda muito nisso de você poder abrir e se expor, né? Porque ali é um lugar de... Tem pessoas próximas ali, intimidade, tá todo mundo no mesmo assim, nível de relacionamento um com o outro, porque a gente tem liberdade para falar sem que o outro vá te julgar, te rotular. Ou né? sair dali, né? Sim. E a gente precisa se colocar humilde mesmo, de se colocar no lugar do outro. Porque a gente também já passou por isso, vai passar por isso. E a gente precisa ouvir e entender aquela pessoa e ajudar, né? Eu acho muito interessante, assim, a gente como líder, a gente lidera a célula, né? A gente está à frente de pequenos grupos, assim. A gente se colocar nessa posição também, porque às vezes o meio cobra da gente uma postura de líder correta, que não passa por problema, e isso intimida os discípulos, intimida as pessoas a se abrirem, a serem verdadeiras, né? E é muito importante que a gente deixe claro também das nossas limitações, a gente peça oração, enfim. Eu procuro ser transparente, sabe? Mas por muitas vezes eu já liderei assim também, achando que eu não posso levar para o meu grupo, para os meus amigos, as minhas limitações. E a partir do momento que meus olhos se abriram, eu falei, caramba, eu tenho problema também, eu preciso da ajuda deles em oração, né? Eu tenho dificuldade, eu tenho limitação. E não esconder isso, mas assim, ser exemplo de uma outra maneira, né? Não escondendo as minhas limitações, mas ser exemplo em buscando ajuda, sabe? A minha reação diante disso, diante do problema qual é? Sabe, eu acho que eu sou exemplo principalmente nisso, mostrando para os meus discípulos que, e para os meus líderes também, né? Que eu sou uma pessoa limitada, que tenho os meus desafios, mas que eu dependo também da ajuda deles em oração, né, no discipulado, no 1 a 1, na amizade, né, até para que eles não esperem de mim, assim, eu não sei se vocês concordam com isso, mas até para que os discípulos da gente não esperem da gente uma pessoa perfeita, sabe? Perfeição demais. Aí qualquer deslize,
a Alessandra hoje está tão mal-humorada, tão, sabe? E aí a pessoa já fica ofendida, não esperava isso dela, né? A gente construi uma imagem que a gente não dá conta de manter, vocês estão entendendo? Sim. Eu acho que essa é verdadeira. Então, eu acho que a gente como líder também, a gente precisa ser mais transparente, né? Com os nossos liderados, nossos discípulos e deixar com que eles nos conheçam de verdade. Porque eu acho que quando você é verdadeiro, você constrói relacionamentos verdadeiros, né? Então, quando você pede ajuda em oração, quando você está com alguma dificuldade, compartilha isso com o seu pequeno grupo, com sua célula, você está mostrando para eles que você confia neles, você pode confiar neles e eu acho que a recíproca é verdadeira, né? Então, eu acho muito importante isso também, a gente deixar e frisar sobre a gente ser discípulo que busca a santidade, a gente ser líder que busca a santidade, mas que a gente também tem os nossos desafios diários, né? E nós não somos Mulher Maravilha, Super-Homem, enfim. A gente precisa e depende totalmente, exclusivamente da graça e misericórdia de Deus. Isso é essencial. Esse se abrir, assim, eu acho que é muito... E é a confiança, né, que você ganha para que eles possam vir até você te pedir ajuda, te abrir o coração, né? Acho que você também é humano. Acho que eles até se sentem mais à vontade, né? Tem mais liberdade de falar. Peraí, meu líder também passa por essas coisas, então... A gente não tá num nível superior que, né? Nível... num patamar assim que não vem desafio, que não vem limitação, não, pelo contrário, nós somos iguais diante de Deus, né? E ele tá lá, de braços abertos, pronto para ajudar a gente e usar as pessoas para serem canal de bênção, de cura, de transformação, enfim. A gente estava falando hoje sobre a viúva de Sarepta, né, que é uma passagem da Bíblia que eu gosto muito. E assim, como Deus, a gente vê o cuidado de Deus na vida de Elise e dela também, né? Deus usando uma mulher, a viúva que naquela época era uma pessoa totalmente dependente da ajuda financeira das outras pessoas, era uma classe muito carente, né, naquela época. E ela foi usada de maneira sobrenatural para abençoar a vida do profeta Elias, sabe? Então, às vezes a gente se diminui muito por causa das nossas limitações, dos nossos desafios, e às vezes a gente isso faz com que a gente fique estagnado, parado, e acha que a gente não é capaz de se doar, né, e de ir além por conta das nossas limitações, né? Se eu estou numa célula e eu não posso abrir meu coração, pedir oração para os meus discípulos, né, compartilhar com eles, eu acho que eu me coloco numa posição de que eu não consigo doar algo que de fato, sabe, vocês estão me entendendo? Eles precisem, ou talvez isso seja limitação para eles pedirem ajuda para a gente, sabe? Então, a transparência, eu acho que é verdade, né? A gente acreditar que Deus usa o improvável, né? E todos nós somos iguais diante de Deus e isso faz com que a gente cresça, né? Cresça na nossa caminhada com Deus, trazendo a realidade, né? Vem cá, eu estou num caminho de santificação, acho que até o último dia de vida a gente vai estar buscando isso, né? Crescer nisso. E eu preciso de você, contar com as suas orações, da sua ajuda, enfim, eu acho que é um desafio para a gente, né, ser transparente, encarar esse processo como um processo que não é fácil, né? Não basta ser crente, né? Precisamos nos santificar todos os dias. E é um processo que não é fácil e a gente depende um do outro, né? Para que isso flua e, enfim, permaneça. Vocês querem comentar? Acho que eu falei demais. Você completou. Mas, assim, a importância da confiança, né? Entre líderes e liderados, né? É um relacionamento de mão dupla, né? Às vezes existe essa mentalidade de que o líder só pode estar lá para dar, abençoar, cuidar, né? Mas o relacionamento nunca é uma mão só. O relacionamento sempre tem que ter, né, esse retorno. E como eu aprendo com as meninas, sempre aprendi. Desde eu não duvido, quando eu peguei as sempre assim, falando um monte de besteira, um monte de bobagem, e, enfim, mas como Deus sempre usou elas para me ensinar muitas coisas, assim. Então a gente precisa ir para esse lugar de discipulado, de cuidado, com esse coração aberto, de que a pessoa que tem menos tempo de caminhada pode me ensinar muito. Com certeza. Muito, né? E esse lugar de trabalhar, de ensino, ele precisa ter esse retorno, sabe? Porque quando eu me fecho, eu boto um teto.
romper. Amém? A Vicky quer aceitar Jesus agora. Faz uma oração aí. Vamos fazer. Aceitar Jesus. Ai, meninas, foi muito bom ter vocês aqui com a gente. Eu sei que vocês vão voltar ainda outras vezes. Essa nova temporada está só começando, a gente tem muita coisa boa por aí. É uma maneira que a gente encontra também de estar compartilhando o que a gente vive na prática, né? A fé na prática. Que a gente, em cada segmento da igreja, a gente consegue mostrar isso para quem assiste, quem segue a gente, né? Então, é muito bacana esse compartilhar. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Vocês são, vocês sabem, né? Não preciso falar, mas o pessoal não sabe. Elas são aqui, moram aqui no meu coração, são amigas, parceiras de trabalho, né? A gente caminha junto e é muito bom poder servir ao lado de vocês. Que Deus continue abençoando vocês, cada uma em sua área, em seu chamado, que cresçam, né? Muito ainda, que vocês voem muito alto com o Senhor. Deus abençoe. Obrigada pela vinda de vocês. Sou suspeita a falar também, porque agora eu vou contar, né? Já que tu falou. Quando eu vim pra igreja, eu participei da primeira célula, né? E a Ale já estava lá. Ela me pegou dinossauro, crua. Ela me pegou crua. Dinossauro da igreja. Tá aqui, muito aqui. Não, isso aí era pra deixar quieta, mano. E a Lê foi uma das pessoas que Deus usou e usa pra me discipular, pra me ensinar, pra me dar as mãos na caminhada, né? E é por isso que a gente tem tanta liberdade pra falar sobre isso. Eu acho que é por essa amizade que a gente criou, pela maneira como Deus usou ela pra me discipular. E eu acredito que foi uma via de mão dupla, porque a gente foi aberta, né, pra isso. E a gente trabalhando juntas agora, e a Vicky também, né? E a gente vive isso no dia a dia, né? Então acho que é por isso que é natural pra gente falar isso aqui, porque a gente vive isso aqui, né? No nosso dia a dia. É real, né? Isso é muito precioso, é ser transparente, né? A gente é verdade. Viver isso. Isso é muito precioso. Muito. E pra gente terminar, vou pedir pra Vicky deixar uma mensagem para quem está assistindo hoje, Vicky. A gente tem várias pessoas assistindo a gente, né? E, aliás, eu queria te convidar para se inscrever no nosso canal. Se você ainda não se inscreveu, ative lá, deixa seu joinha, ative lá o sininho. E, Vicky, para quem está assistindo a gente hoje, você teria alguma mensagem? Se você pudesse falar alguma coisa para quem está assistindo. Você pode, aliás. Fala alguma coisa. A gente tem que fingir que não está sendo filmado para ficar mais tranquilo, entendeu? Eu diria que nesse assunto de santificação é de entender que está começando, que é um processo e que Jesus está ali com a gente, né? É você pegar nele e ir fundo. Ir fundo da palavra, ir fundo devocional, se envolver com quem está ali na mesma visão. E entender que é um processo, né? É uma caminhada, mas que com Jesus, a partir dele, a gente consegue. É isso aí. É isso aí, Amanda. Você quer falar alguma coisa? Para quem está assistindo a gente? Não, deixa algum recadinho? Eu acho que é buscar essa ajuda, né? De estar perto, né? Busque estar perto, busque estar numa célula. Venha caminhar com a gente, né? Ver essa comunhão, porque sozinho a gente não consegue, né? Mas não quando mesmo. A gente tá junto, a gente ajuda uns aos outros. E pra mim, assim, na minha experiência, assim, foi o que fez toda a diferença. Então, é isso. É isso. Que Deus te abençoe e uma semana excelente para você.